Vamos abrir a Bíblia na Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Eu gostaria que, em reverência a esta palavra que será lida, nós nos coloquemos em pé. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Eu estava ontem pedindo a Deus uma palavra para esta última reunião de culto com a família no ano, e esta foi a palavra que me veio ao coração, e eu quero, com muita humildade aqui e debaixo da graça de Deus, compartilhar com os irmãos. Diz assim: quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Feche os teus olhos, ore conosco, você que está em casa também, ore conosco neste momento, em nome de Jesus Cristo. Debaixo, Senhor, da tua graça e sob a direção do teu Espírito Santo, nós nos colocamos nesta noite para ouvir e também, Senhor, para falar a tua palavra. E eu quero pedir a ajuda do teu Espírito Santo. Usa, Deus, a minha vida, usa a vida de cada um de nós que iremos receber, ouvir esta palavra, para que teu Espírito Santo venha ministrar a todos nós e nós possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações repletos de alegria, com a nossa alma restaurada e renovada na tua presença. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês, a ênfase maior está no verso 2, na parte final do versículo 2, onde Davi, prestes a morrer, já no leito, ele chama o seu filho e também sucessor Salomão para instruí-los e dar-lhes alguns conselhos. Nós temos aqui as últimas palavras de Davi, os últimos conselhos de Davi, e são palavras que trazem um profundo significado para todos nós quando a lemos à luz da palavra do Senhor. São palavras, conselhos de um pai para um filho, de um rei para o seu sucessor. Davi está dizendo para Salomão: seja corajoso e seja homem. Noutra versão, na Almeida Corrigida Fiel, esta expressão diz o seguinte: esforça-te, pois, e sê homem. Na Almeida Revista Atualizada diz: sê forte, pois, e porta-te como homem. Então, o que Davi estava querendo dizer para o seu filho Salomão? Primeiro, a maior preocupação de Davi, e é o que ele passa para Salomão, é que ser homem não era demonstração de força, de poderio militar, tampouco ser homem aqui está se referindo a vingar-se dos seus inimigos, ou conquistar mais territórios, ou quem sabe se tornar um rei com maiores proezas do que o seu pai Davi. Não é isso. Davi está dizendo que Salomão, ele deveria se esforçar, ele deveria ter coragem, ter atitude para agir como um homem, não um homem qualquer, mas um homem que fizesse a vontade de Deus, um homem que obedecesse às leis e os mandamentos do Senhor. E ele deixa claro para Salomão que este esforço, esta coragem para ser homem, tornaria ele uma pessoa bem-sucedida. Nesse caso, ser homem não tem nada a ver com a questão sexual, como muitos pensam, né? Que não é uma questão de ser macho ou de ser fêmea,
Mas aqui Davi está falando com Salomão, ser homem, no sentido de ter a postura de uma pessoa que agrada a Deus, que na condição de filho, de servo, seja capaz de cumprir a vontade do Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Eu fui buscar uma definição na antropologia filosófica, ou na antropologia e na filosofia, uma definição de homem com base nesse contexto aqui para nós entender. Vejam bem, pode estar se referindo à pessoa, ao ser humano em geral. Se Davi estivesse falando para uma filha, né, supõe-se Salomé, Davi não teve essa filha, mas só para você entender, ele ia dizer para ela assim: esforça-te e seja mulher. Ou seja, o que Davi está querendo dizer aqui para ele, na verdade, seja humano, seja gente de qualidade, gente de valor. Uma outra questão importante ainda em relação a esta palavra homem aqui, né? Vejam bem, a pessoa que nasce do sexo masculino nem sempre se torna homem. E a mulher que nasce do sexo feminino também nem sempre será uma mulher no sentido bíblico desta palavra. Porque aqui está falando de alguém que tem qualidades que agrada a Deus. Então, Salomão, ele nasceu macho, ele nasceu do sexo masculino, mas agora Davi está dizendo para ele: meu filho, eu não quero que você seja apenas macho, eu quero que você seja homem, que você seja uma pessoa que ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, porque se você fizer isso, então você será uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, a chave para o sucesso de Salomão, macho, homem, estava na obediência à palavra de Deus. Esta obediência traria para ele sucesso pessoal e também sucesso espiritual. Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Quando eu me referir à palavra homem de Deus, eu estou me referindo a uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus ou um homem de Deus, alguém que tenha as qualidades que agrada a Deus. E com base nesse exemplo de Davi, nós vamos ver primeiro que o homem de Deus, né, ou a pessoa de Deus, como você queira, ela sabe qual é a sua prioridade. Ela entende, ela compreende que a fonte do seu sucesso está em Deus, não está na posição que ocupa. Salomão estava para assumir um reino, mas isso não faria dele uma pessoa de sucesso. O que torna Salomão uma pessoa de sucesso é a sua obediência a Deus. A fonte está em Deus. Então o homem que conhece e sabe qual é as suas prioridades, ele tem sede de Deus. Ele busca constantemente a Deus. Ele ama a presença de Deus. A pessoa que conhece a sua prioridade como filho de Deus, que conhece e sabe que Deus é a fonte, a razão de tudo, ele deseja, ele anela em seu coração viver uma relação íntima e profunda com Deus. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, o diabo tenta de todas as formas atingir a Jesus. Então ele usa de uma necessidade física que Jesus estava tendo naquele momento. Jesus estava há 40 dias sem se alimentar, então Jesus estava com fome. E o diabo, ele vai usar então desta fraqueza ou desta fragilidade humana, que é a fome, para tentar Jesus. E ele diz assim para Jesus: olha, você não é o Filho de Deus, então transforme estas pedras em pães. Mas a resposta de Jesus é o seguinte: o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda palavra que procede de Deus. O que Jesus estava a dizer nesta palavra? Que a sua prioridade naquele momento não era a satisfação física, mas era uma satisfação espiritual. Portanto, esta satisfação só poderia ser alcançada através da palavra de Deus. Segundo, o homem de Deus, ele está o tempo todo buscando
a restauração da imagem de Deus dentro de si. Quando o pecado atingiu a humanidade, esta imagem de Deus foi ofuscada em toda a humanidade. Mas o homem que deseja obedecer a Deus, a sua palavra, e seguir aquilo que o Senhor determina, ele se esforça intensamente, a todo tempo, corajosamente, pela renovação de seu homem interior. Ele está sempre buscando restaurar dentro de si a imagem de Deus, porque o seu maior prazer é que a presença de Deus, a imagem de Deus, seja refletida através da sua vida, através das suas palavras, através das suas obras. Ele sabe que o pecado, queridos irmãos, ele causa manchas. O pecado ofusca a presença de Deus na vida do homem. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, ele está todo o tempo buscando por essa restauração, todo o tempo ele está indo à presença do Senhor e pedindo que a graça de Deus venha sobre ele, para que estas manchas sejam removidas de sua vida. Ele deseja viver no plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus quando Deus criou o primeiro casal de ser humano? Uma mente pura e um coração puro. A imagem de Deus estava refletida na vida de Adão e Eva. Então, ele está o tempo todo buscando por esta imagem. E ele sabe que o mundo não tem, o mundo não pode oferecer esta imagem de Deus na vida do homem. O mundo não pode expressar a imagem de Deus, porque o mundo está sob o domínio do maligno. Então ele busca em Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo fala assim, que com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. Ou seja, o brilho que está no homem de Deus, na mulher de Deus, não é um brilho que está no mundo. Não é um brilho como o que há no mundo. Esse brilho, Paulo diz assim, olha, é a glória que vem do Senhor. E ele fala assim, que esta glória, ela vai brilhando cada vez mais e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, se nós queremos ser homens, mulheres de Deus, nós precisamos nos esforçar para atrair esta imagem de Deus sobre nós, esta glória de Deus sobre nós. E Paulo fala assim, que esta glória, ela vai crescendo e vai nos tornando parecidos com o Senhor. Terceiro, o homem de Deus, ele deve se esforçar para desenvolver os seus dons e talentos. Aquilo que Deus tem dado para nós. Nós estamos terminando um ano. E vale aqui uma pergunta para todos nós. Você tem usado os teus dons, os teus talentos, para promover a glória do Senhor na tua vida? Você tem trabalhado com aquilo que Deus tem colocado à sua disposição em suas mãos? Vejam bem, quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, tem muita gente que diz assim que Adão e Eva viveram uma vida tranquila, na rede, não faziam nada, tudo vinha na mão. Não é bem isso. A palavra do Senhor diz primeiro, Deus deu dom ao homem. Deus deu poder a Adão para que ele pudesse dominar todos os seres vivos que estavam no ar, na terra e no mar. Então o homem recebeu este dom de Deus de governar, de dominar, de cuidar e de zelar. E tem mais, Deus não deu apenas dom, Deus deu trabalho também. Vocês sabiam que lá no Éden Adão trabalhava? Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Senhor pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e fazer plantações. Ou seja, antes da queda, o trabalho, irmãos, existe antes da queda do homem. Isso nos faz dizer, então, com toda a convicção, que a preguiça é coisa do pecado. Não faz parte do plano original de Deus. Porque no plano original de Deus, o homem trabalhava. Ou seja, o trabalho não surgiu após a queda. O trabalho existia quando o homem e a mulher andavam em plena perfeição, em comunhão com Deus.
Do mesmo modo, o segundo Adão, quando veio também, Jesus, e enquanto ele esteve aqui no seu ministério terreno, ele trabalhou incansavelmente para cumprir o propósito de Deus. João 4,34, Jesus falou assim: olha, a minha comida, a minha satisfação, o meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então Jesus também não ficava de boa. Jesus estava sempre trabalhando para promover o reino de Deus e cumprir a sua missão. Você sabia que Deus também trabalha até hoje? A palavra do Senhor diz aí em João 5,17, que Jesus falou assim: olha, o meu Pai trabalha até agora. Eu estava lendo essa palavra e imaginando se Deus cruzasse os braços. Chega de ficar segurando uma estrelinha aqui, né, um universo ali, a terra aqui, a lua ali. Eu vou deixar tudo à vontade, a revelia, eu vou cruzar os braços. Você já parou para imaginar isso? Se Deus cruzasse os braços e falasse: agora cada um viva por si, o universo inteiro, como que seria? Então Jesus fala assim: olha, o meu Pai, Ele trabalha até agora e eu trabalho também. Porque o trabalho faz parte também da natureza de um homem, de uma mulher que quer agradar a Deus. E para isso Deus te deu dons, Deus te deu talentos para que você use isto em benefício dos outros e também em seu próprio benefício. O homem de Deus não aceita frouxidão. O homem de Deus não aceita fraqueza ou preguiça. Ele tem propósito, ele tem visão da vida, daquilo que ele quer, e ele não descansa até alcançar. O homem que se esforça trabalhando, irmãos, vejam bem, ainda que ele cometa erros, ele agrada mais a Deus do que aquele que não faz nada. Sabia disso? Ainda que você erre tentando, você agrada mais a Deus do que aquele que fica parado e não faz nada. Está lá em Mateus 25, a parábola dos talentos. Quando Jesus diz que aquele Senhor chama os seus servos, e ele chama aquele que não fez nada do quê? De negligente, ou seja, aquele que trata as coisas com descaso, e ele fala assim: você é um negligente, você é preguiçoso, você é mau, porque aquele servo não fez nada. Então deixa eu te falar uma coisa, nós que somos homens e mulheres de Deus, ainda que você venha errar tentando, continue tentando, porque você estará agradando a Deus. O Senhor disse para aquele servo: olha, você deveria pelo menos ter tentado. Se você tivesse feito alguma coisa, você teria agradado. Ou seja, o homem e a mulher que procura agradar a Deus, ele usa os seus dons, as suas habilidades, para glorificar a Deus através do seu trabalho. Então use aquilo que Deus tem dado para você. Use os seus talentos, use os seus dons para trabalhar, para promover o nome do Senhor. O seu propósito é a sua motivação. Se não tiver propósito, não tem motivação. Queridos, vejam bem, o homem de Deus que trabalha, ele entende que existem razões muito superiores ao trabalho apenas pela comida e pela dívida. Tem gente. O que é viver sem propósito? É aquela pessoa que só trabalha para pagar contas, que só trabalha para comer. É aquela pessoa que não consegue planejar, não consegue sonhar, não consegue imaginar. Eu me lembro uma vez que eu disse para uma pessoa, ela falou assim: pastor, o meu sonho, o meu grande sonho é ter uma casa própria. E eu falei para ela: isso é possível. Nem que demore 30 anos. Pode demorar 50, é só você ir guardando. Guarda um pouquinho todo mês. Economiza o da pizza. A pessoa que trabalha, que vive apenas trabalhando para comer, e que não consegue, ou para pagar dívida, os carnês, né, da Casa Bahia, não sei se Marabras tem carnê também, tem. Então pagar o carnê da Marabras também. Essa pessoa está vivendo sem propósito. Crie um propósito. O que você deseja? O que você quer? E comece a trabalhar, jovens, com propósito. Comece a projetar o seu futuro daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos.
Mas tenha propósito, porque o propósito é a motivação. Deus não colocou lá no Éden nenhum anjo para ficar supervisionando o trabalho de Adão. Quando Davi fala para Salomão assim, esforça e seja homem, Davi não falou para ele assim, olha, eu vou colocar aqui uma junta de conselheiros para dizer o que você tem que fazer. Tem gente que só consegue trabalhar sob supervisão, é assim ou não é? Se não tiver alguém com um chicotinho na mão ali, vai, a pessoa não vai. Mas quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus não coloca nenhum anjo ali para ficar dizendo para ele, faz isso ou faz aquilo. Deus apenas o coloca lá, lhe dá um propósito, lhe dá uma missão, e independente dos olhares do outro ou de outros, ele trabalha e ele cuida do jardim, porque a sua aprovação não está naquilo que os outros vão dizer, mas no seu senso de dever cumprido. Em quarto lugar, o homem de Deus, ele honra a sua família acima de seus interesses pessoais. O primeiro milagre que Jesus realizou em seu ministério terreno, sabe onde foi? Numa festa de casamento. Por que numa festa de casamento? Porque no casamento é onde se consolida, é onde se inicia a base familiar. O núcleo da família começa tudo ali no casamento. Um homem e uma mulher que vão formar uma unidade familiar, que vão gerar filhos, que depois irão gerar novas unidades familiares. Então, o homem de Deus, ele honra a sua família acima dos seus interesses pessoais. Em quinto lugar, o homem de Deus se esforça para aprender, para viver e para ensinar a palavra de Deus e seus princípios. Ou seja, se esforçar para aprender. Isso significa, como foi dito hoje pela manhã, aqui na escola dominical, pelo irmão Antônio, que os profetas, eles pesquisaram, eles questionaram, eles analisaram, eles buscaram informações acerca da vinda do Messias, do Salvador. Então o homem de Deus, ele se esforça para aprender, ele não se conforma com um pouco, ele quer saber mais, ele quer conhecer mais. E não apenas conhecer, ele quer viver aquilo que ele aprende. E ele quer também ensinar a palavra de Deus e seus princípios. Lá no jardim do Éden, a palavra da serpente ao homem e à mulher trouxe morte e separação. Mas na cruz, as palavras de Jesus trouxe vida e restauração entre o homem e Deus. Então o homem de Deus, ele sabe a importância que tem a palavra de Deus na sua vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui e vocês que estão em casa. Não me responda, mas pense um pouco. Quantos de vocês nesta semana que dedicaram um tempo da sua agenda para ler as Escrituras Sagradas? Quantos de vocês que nesta semana dedicaram um tempo, vamos dizer 1 hora durante toda a semana, 7 dias, para ler um texto da Bíblia, aplicar esse texto, meditar nesse texto e ouvir o que Deus tinha para te ensinar através desse texto? O homem de Deus, ele entende que a palavra de Deus é importante, porque sem a palavra, a sua alma, o seu espírito é enfraquecido. A sua comunhão com Deus pode sofrer ruptura, porque é a palavra de Deus que nutre a alma. É a palavra de Deus que traz saúde espiritual para a igreja. É a palavra de Deus que traz vida. Lá em João capítulo 6, versículo 27, Jesus falou assim: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Ou seja, estude as Escrituras. Queridos, nós estamos terminando o ano. Semana que vem começa um novo ano, um novo ciclo no calendário. Por que não aproveitar o dia 1º do ano e fazer uma agenda de leitura bíblica durante todo o ano? Leia a Bíblia durante todo o ano, 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, 5 capítulos no domingo, e você terá lido a Bíblia em 365 dias. Não é tanta coisa assim. Então que tal criar uma agenda de leitura da Bíblia? Mas uma leitura
com aplicação prática, sabe, ler a Bíblia e falar: Senhor, o que o teu Espírito quer que eu aprenda através desta palavra? Porque o conselho de Davi para Salomão incluía o seguinte: ouça e medite na lei do Senhor. Então, que tal você começar a ler um pouco mais a Bíblia? Jesus falou assim: o Filho do Homem dará esta comida a vocês. O homem de Deus, ele permite que a palavra de Deus transforme a sua vida. Ele não quer ser apenas um cidadão na terra ou da terra. Ele quer ser um representante celestial na terra. Então, para isso, ele procura conhecer mais a palavra de Deus. Irmãos, lá no Salmo 119, versículo 11, o salmista fala assim: eu guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, esta palavra, ela vai iluminando o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, e vai nos mostrando a direção. E quem tem a palavra de Deus no seu coração, ora, se a palavra de Deus é luz, então quem tem a palavra de Deus também é luz. E Jesus falou isso: vocês são a luz do mundo. Então você, homem de Deus e mulher de Deus, você é como um farol, brilhando e mostrando para aqueles que estão na escuridão o caminho que devem seguir. Em sexto lugar, o homem de Deus, ele inspira a fé em outras pessoas. Quantas pessoas olham para você e dizem: eu quero ser como ela, eu quero ser como aquele rapaz, eu quero ser como aquela senhora, como aquele senhor, como aquela moça, porque o seu testemunho pessoal inspira as pessoas. O homem de Deus, ele faz com que as pessoas acreditem nas suas palavras, porque ele expressa a natureza de Deus em sua vida. Sabe, eu fico pensando, irmãos, se os primeiros cristãos, lá no ano 33, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e aqueles cristãos foram cheios do Espírito Santo, passado pouco tempo veio as perseguições, e essas perseguições foram se intensificando, e muitos cristãos começaram a sofrer a morte, sofreram a rejeição, foram perseguidos. Aí eu fico imaginando se aqueles primeiros cristãos tivessem parado para olhar para aquelas circunstâncias e deixado de lado a fé, o evangelho não teria chegado até nós. Mas eles se esforçaram, eles tiveram coragem, eles tiveram atitudes para viver uma vida de homem e de mulher de Deus, e por causa disso o evangelho chegou até nós. A fé de um homem de Deus e de uma mulher de Deus envolve e convence as pessoas. Não são apenas as palavras, mas as atitudes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, convencem as pessoas. Às vezes, você que é homem e mulher de Deus, você não precisa dizer nenhuma palavra, mas a sua atitude, a forma como você lida com as situações, como você lida com as pessoas, vão refletir a imagem de Deus. E tem mais ainda: se você cair, não se preocupe, levante, tente outra vez, continue avançando, porque aquele que tem fé sempre encontra uma saída, sempre tem uma solução, porque quem tem fé não desiste facilmente, continua avançando sempre, porque ele sabe em quem ele tem crido. A fé, queridos, ela te livra do perigo, ainda que você se assuste, mas você não se deixa vencer, você não se intimida com o perigo, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é poderoso e fiel para cumprir todos os seus propósitos na sua vida até o fim. Em oitavo lugar, o homem de Deus, aliás, em sétimo lugar, o homem de Deus, ele trabalha para tornar as pessoas melhores. Sabe qual que é o prazer do homem e da mulher de Deus? É ver alguém
que ele ajuda, que ele estende a mão, se tornando o melhor. Não existe orgulho, não existe competição. Ou seja, eu sei que essa não é uma tarefa, queridos, muito fácil, porque a gente vive num mundo onde o egoísmo impera, e a briga, a competição das pessoas é para ver quem é o melhor. Mas o homem de Deus, ao contrário, ele procura animar as pessoas. O seu prazer é despertar o que tem de melhor no coração das pessoas, o dom que está na vida das pessoas. Quando Paulo estava escrevendo a segunda carta para Timóteo, sabe qual foi a recomendação de Paulo para Timóteo? Timóteo, olha, conserve ou desperte o dom que está em você. Ou seja, Paulo acreditava em Timóteo, e ele desejava muito que Timóteo pudesse despertar, viver aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então o homem de Deus, ele procura sempre despertar nas pessoas aquilo que ele tem de melhor. E ele se sente feliz, ela se sente feliz, quando vê as pessoas usando esses dons para promover a glória do Senhor. A nossa alegria, queridos. Eu estava dias atrás conversando com uma pessoa aqui na igreja, e eu estava dizendo para esta pessoa que uma das minhas grandes alegrias nesta casa é quando eu vejo filhos desta casa subindo aqui na tribuna para ministrar uma palavra, para cantar uma adoração ao Senhor. Quando eu vejo pessoas aqui desta casa vindo aqui à frente dar o seu testemunho e dizer assim: olha, Deus mudou a minha vida para melhor. Eu tenho certeza que esta não é uma alegria somente minha, esta é uma alegria de todos nós, porque nós que somos pessoas de Deus, nós temos prazer quando vimos os outros progredindo, prosperando, avançando na presença do Senhor. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ele está sempre despertando aquilo que o outro tem de melhor. Aí o irmão sobe para cantar. O irmão passou 15 dias ensaiando para cantar, irmãos. 15 dias. Perturbou os vizinhos, colocou o som no último volume. Aí chega na hora, ele vai cantar. Aí ele erra uma nota. Ou às vezes esquece a letra do hino. Mas quando ele desce do altar, alguém chega perto e fala assim: parabéns, irmão, continua se esforçando. Aí o irmão fala assim: nossa, eu ensaiei 15 dias e acabei esquecendo a letra. Aí o homem e a mulher de Deus falam assim: não tem problema, treina mais um pouco, treina 21 dias, treina 30 dias, que na próxima vai dar certo. E sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos? Esse irmão vai estar subindo aqui, vai estar cantando igual um passarinho. Vai estar cantando maravilhosamente bem, afinado. Sabe por quê? Porque alguém acreditou. Porque alguém viu nele um dom e procurou despertar esse dom, irmão. Porque os dons de Deus são como joias que precisam ser lapidadas. E a igreja precisa entender isso. Que muitas vezes essas joias ainda não foram lapidadas. Elas estão brutas ainda, e por causa disso, muitas vezes elas vão cometer algumas falhas, alguns erros. Mas é o tempo, é a praticidade, é a prática, é o esforço contínuo que vai despertar esse dom na vida da pessoa. E o homem e a mulher de Deus não somente entende isso, como ele procura despertar das pessoas este dom. Em 8º lugar, o homem de Deus, ele ama a compaixão, ele ama a misericórdia e a justiça. E ele procura demonstrar isso através da sua vida. Ele procura seguir os exemplos de Jesus, como eu preguei domingo passado. O homem de Deus, ele olha para as pessoas como Jesus olha. Ele sente em relação às pessoas o sentimento que Cristo tem. Lá em Mateus capítulo 9, 36, diz que quando Jesus, ele chegava nas cidades, nas aldeias, e ele olhava para aquelas pessoas, Jesus era tomado por um sentimento de compaixão, porque ele olhava para aquelas pessoas, alguns mentindo, alguns talvez roubando,
alguns talvez praticando outros atos ilícitos, outros sendo injustiçados. Jesus olhava para aquelas pessoas, via alguns passando fome, outros doentes. A Bíblia diz que quando ele olhava para essas pessoas, ele sentia a aflição e o abandono daquelas pessoas que andavam como ovelhas sem pastor. E o sentimento que Jesus tinha em relação àquelas pessoas era de compaixão, de quem quer estender a mão para ajudar, para que aquelas pessoas pudessem ser melhor. O que significa isso? Que o homem de Deus, a mulher de Deus que ama a compaixão, que sente misericórdia pelos outros, que busca viver com justiça, ele vai usar toda a sua influência, os seus recursos, as suas habilidades, capacidades, em benefício dos outros. Porque quando Jesus olhava e via aquelas pessoas na condição que se encontravam, ele não somente se compadecia delas, mas Jesus curava aquelas pessoas. Ele ajudava aquelas pessoas. Talvez os discípulos ainda não entendessem isso. Quando lá em João capítulo 6, a multidão estava faminta, depois de um longo dia seguindo Jesus. E aí alguém chega para Jesus e dá uma ideia. Manda o povo embora. Dispensa o povo. Porque está ficando tarde e esse povo está com fome. Qual foi a palavra de Jesus para os discípulos? Dá comida para eles. Queridos, o homem de Deus que tem compaixão, que tem misericórdia, o seu discurso não é apenas palavras, é prática. Quando ele vê e alguém está diante dele e ele pode ajudar, ele vai usar os seus recursos, a sua influência e capacidade para ajudar. Você sabia que o ministério de Jesus foi ajudado pelas mulheres? Sabe quem eram os maiores mantenedores, investidores ou colaboradores do ministério de Jesus? As mulheres. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 a versículo 3. Jesus saía pelas cidades, pelos povoados, anunciando as boas notícias do reino de Deus. E enquanto Jesus evangelizava as pessoas, a Bíblia diz que os discípulos estavam com ele. E ele pregava, e ele curava as pessoas, e ele praticava o bem. Algumas mulheres que também tinham sido curadas, e outras mulheres como Joana, que era esposa de um alto funcionário da corte de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que eram ricas naquela época, diz assim a Bíblia, que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Aquelas mulheres não tinham poder para curar, mas elas tinham poder para investir em Jesus que curava. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos faremos a mesma coisa, mas quando nós entendemos o nosso propósito e sabemos aquilo que temos, que Deus tem nos dado, nós usamos esses recursos, esses dons, essas habilidades, a influência, tudo aquilo que Deus nos proporciona para contribuir em favor do seu reino e em favor da vida das pessoas. A misericórdia no coração de um homem de Deus impede que ele haja com vingança contra os seus adversários, porque ele prefere confiar na justiça de Deus do que na sua própria justiça. Lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8, o profeta disse o seguinte: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Homem de Deus, mulher de Deus, não carrega em seu coração sentimento de vingança, porque ele prefere confiar no Senhor, pois ele sabe, aqui diz a palavra do Senhor, que Deus ensinou que devemos fazer aquilo que é direito, amar os outros, dedicar-se aos outros e viver em humildade e em obediência ao nosso Deus. Em nono lugar, o homem de Deus, ele é fiel ao reino de Deus, ele é fiel à missão que Deus lhe deu e ele é fiel à sua igreja. Quando Jesus ensinou os seus discípulos que deveríamos colocar, lá em Mateus 6,33, que deveríamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas seriam acrescentadas. O que Jesus estava ensinando ali aos seus discípulos é que o reino de Deus é um reino de ordem. E quando nós aprendemos
agir com ordem, colocando Deus acima de todas as coisas, as demais coisas também serão ajustadas e elas também estarão em ordem, não haverá caos na sua vida. O reino de Deus, ele nos ensina que nós devemos nos alegrar com aquilo que é bom e se entristecer com aquilo que é ruim. O homem e a mulher de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 15, ele se alegra com os seus irmãos que estão alegres, mas ele também chora com os seus irmãos que choram. Se tiver alguém triste entre nós, queridos, nós também ficamos tristes com os nossos irmãos. Se alguém entre nós fracassar, nós nos sentimos responsáveis pelo fracasso de nosso irmão. Mas se alguém também alcança êxito, se alguém se alegra, o nosso coração se alegra pela vitória na vida de nossos irmãos. É assim ou não é, igreja? Porém, a maior alegria não está apenas em ver os nossos irmãos prosperarem. A nossa maior alegria está em saber que as pessoas que estão sendo salvas estão tendo os seus nomes escritos no livro da vida. Esta é a maior alegria de um homem e de uma mulher de Deus. É quando você consegue, através daquilo que Deus te deu, você consegue tocar a vida de alguém, você consegue mudar a história de vida de alguém. E não somente isso, mas você consegue levar esta pessoa a Cristo. E aí Jesus falou assim, olha, fiquem alegres por saber que o nome de vocês está escrito nos céus. Esta é a maior alegria de todo homem de Deus. Eu estou terminando esta palavra. Quando Davi aconselhou seu filho, vejam bem, queridos, Davi não disse que Salomão iria acertar sempre. Nas últimas palavras que Davi dá a Salomão, ele não fala para Salomão assim, Salomão, vai dar tudo certo sempre. Ele também não fala a Salomão que não haveria falhas. Mas o que ele diz para Salomão é o seguinte, haja como homem, seja homem. Mesmo que você caia em algum momento, seja homem para se levantar e continuar a sua jornada. Eu diria para você, se você pudesse colocar em pé, estou terminando. Salomão atentou para o conselho do pai. Todos nós sabemos que Salomão viveu bons e maus momentos. Ele teve dias bons e teve dias ruins. Mas no final da sua vida, quando Salomão está velho e está terminando seus dias, ao concluir o livro do pregador, ele diz o seguinte, de tudo o que eu disse, a conclusão é esta, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Ele lembra das palavras de seu pai quando lhe disse que ele deveria ouvir e deveria obedecer. E ele diz, tema a Deus e obedeça a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, o nosso Pai, Ele se importa com você. Deus, o nosso Pai, Ele não desiste de você. E hoje a palavra do Senhor, para você que está aqui, e para você que está em sua casa acompanhando esta reunião, independente de quem você seja, do que você tenha feito, de quantas vezes você tenha caído tentando acertar, Deus te compreende, Deus se importa com você, e Ele quer que você seja homem, Deus quer que você seja uma mulher, que você seja um ser humano melhor, e para isto você deve procurar obedecer a Deus, e seus caminhos serão bem-sucedidos. Adore ao Senhor.